Olá, que Deus te abençoe grandemente, que Deus te ilumine grandemente. E hoje venho trazer um tema muito especial. Eu venho falar sobre a lei de Deus, sobre os mandamentos de Deus. Bom, no mundo religioso em si, onde nós vivemos, eu, como um cristão, eu escuto muitas vezes as pessoas falarem, olha, a lei de Deus foi abolida. Outros dizem, a lei de Deus não foi abolida. Alguns me dizem, olha, parte da lei de Deus foi abolido e outra parte ainda não. Esta parte ainda vale. Queridos, e você? O que você pensa? A lei de Deus foi abolida? Os mandamentos de Deus ainda valem? Os 10 mandamentos de Deus, aquilo que Deus escreveu com o seu próprio dedo lá no Monte Sinai, que ele deu as 2 tábuas do testemunho para Moisés, para trazer ao povo, que Deus desceu no Monte Sinai e escreveu com o seu próprio dedo. Esses 10 mandamentos, que conhecido como a lei moral, eles ainda estão valendo? O que você pensa? Ainda está funcionando ou esta lei terminou? O que você pensa disso? Bom, estudei durante 2 semanas para fazer este tema. Estudei bastante porque quando nós vamos pregar uma coisa, nós temos que ter certeza daquilo que vamos pregar, porque Deus chama todas as pessoas que pregam a palavra dele como servos dele, e que se esses servos pregam palavras equivocadas ou de forma errada, ele será julgado no último dia. E o julgamento para os falsos pastores, os falsos obreiros, os falsos pregadores é um julgamento bem terrível. Segundo Apocalipse, é um julgamento muito terrível. Por isso, sempre que você for pregar algo da palavra de Deus, estude muito, consagra-te muito, para que você possa pregar sempre a verdade. Bom, o tema em si, conforme o meu entendimento e conforme a Bíblia e o estudo que eu fiz, eu entendi que 95% do mundo religioso não aceita os 10 mandamentos de Deus. Ué, João Pedro, como assim não aceita? Bom, 95% do mundo religioso, isso eu posso garantir para vocês, que não aceita os 10 mandamentos de Deus. Bom, nós temos, estamos divididos, podemos dizer, do mundo cristão em 2 partes, né? O catolicismo e o protestantismo, que todos somos cristãos, né? Todos amamos a Jesus, mas vou deixar assim, dividido entre católicos e cristãos evangélicos, protestantes, certo? Os católicos em si, eles aceitam 8 mandamentos. 8 mandamentos de Deus é válido para eles. Porém, 2 eles não aceitam, que é o 2º mandamento, aonde diz não farás para ti imagem de escultura. Este eles não aceitam. E o 4º mandamento, onde diz lembra-te do dia de sábado para o santificar, também não aceitam. E colocaram lá guardais domingos e festas. Isso está no catecismo romano. Muito bem. O protestantismo ou os evangélicos aceitam 9 mandamentos. Porém, eles não aceitam. O 2º mandamento, que fala sobre não adorar imagem, escultura, esse eles aceitam. Porém, quando fala do 4º mandamento, que é lembra-te do dia de sábado, eles não aceitam. Este mandamento para eles foi abolido. Ou muitas vezes a grande maioria prefere aceitar o domingo, né, do catolicismo, do que aceitar o sábado que está na Bíblia. Mas muito bem, queridos, este é o ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Mas com certeza, se eles não aceitam, eles têm fontes para não aceitar, ou versículos que digam a ele que realmente a lei foi abolida, ou que alguns mandamentos foi abolido. E eu estava estudando sobre isso, e eu peguei alguns textos, e o texto principal que eu vejo que usa como base para não aceitar a lei de Deus, né, é primeiramente Colossenses capítulo 2, versículo 14. Diz assim: apagando a escrita de dívida que nos era contrária contra nós em seus mandamentos em forma de ordenanças, removeu do nosso meio, cravando-a na cruz. Resumindo, Jesus cravou os mandamentos em forma de ordenanças, né, que nos era contrária a nós, ele cravou na cruz. Então esse é o primeiro texto. Muitos pastores que eu
conversei e pude dialogar e também debater a palavra de Deus, ele me disse: está vendo, João Pedro? Jesus cravou a lei aqui na cruz. Então agora nós vivemos o tempo de graça. Muito bem. O outro texto está no versículo 16, que é sobre o sábado. Diz assim: assim ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa dos dias de festas, ou de lua nova, ou de sábados. Então, eu não vou falar aqui sobre alimento, vou deixar isso para outro tema, mas vou tratar sobre sábados, ou sobre o sábado. Então, muitos pastores leram para mim ali e me disseram: tá vendo, João Pedro? Aqui mostra que ninguém pode julgar ninguém por causa dos sábados. Então, o sábado eu também posso trabalhar, buscar meus interesses, porque Jesus já aboliu o sábado. Muito bem. Você olhando para este texto, meu querido, eu te dou razão. Se você olhar somente para esses dois textos, eu já te dou razão. A lei foi cravada. Realmente os mandamentos terminou. O sábado, olhando somente a este texto, eu também posso garantir para você, o sábado também terminou. Não é mais necessário guardar. Mas, porém, nós não estudamos assim a Bíblia. Isaías 28:13 diz que a palavra do Senhor lhe será preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui e um pouco ali. Então, a palavra de Deus, ela não termina em um ponto ou em um versículo. Nós temos que ler o contexto e nós temos que tentar entender ou interpretar de forma bíblica o texto. Bom, primeiramente, que eu gostaria de mostrar para vocês, vamos ler Efésios, né? Interessante, Efésios 2, do 14 ao 16. Vamos lá para o livro de Efésios. Se você está com a Bíblia em mãos, procure lá o livro de Efésios, certo? Vamos lá. E a partir disso, vamos esclarecer algumas dúvidas. Efésios 2, 14, 15 e 16. Diz assim: pois ele é a nossa paz de ambos os povos, fez um só, e derrubando a parede de separação em seu corpo, desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenanças, para em si mesmo criar dos dois um novo homem, fazendo assim a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela destruído a inimizade que a lei de ordenança tinha contra nós. Muito interessante. O versículo 15 já responde: isto é a lei dos mandamentos contido em ordenanças. Queridos, que tipo de lei era esse de Colossenses, capítulo 2, versículo 14? O próprio versículo já diz: a lei em forma de ordenanças. É isso que Deus cravou na cruz. Quais eram as leis em forma de ordenança? O que você pensa disso? Qual eram as leis em forma de ordenança? Bom, uma das leis em forma de ordenança era a lei de sacrifícios de animais, ou seja, a morte do cordeiro, que era feito ali no santuário que Deus mostrou para Moisés, um santuário que havia no céu. E Deus disse para Moisés: faça um santuário de acordo com o modelo que eu te mostrarei, que está no céu. E neste santuário você vai fazer um ritual de morte de cordeiro. Este ritual será tido como uma lei em forma de ordenanças, ou seja, sacrifícios de animais. Mas vamos além. Vamos para Hebreus 10, versículo 1. Interessante que nós temos que estudar um pouco mais para podermos compreender completamente este tema. Hebreus, capítulo 10. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 10, né? Só um momentinho. Vamos lá para Hebreus, capítulo 10, versículo 1, queridos. Vamos lá. Versículo 1. Está aqui nas minhas mãos o versículo 1. Ora, sendo a lei sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas boas, jamais pode aperfeiçoar
os que vêm a apresentar suas ofertas por meio dos mesmos sacrifícios que continuamente se ofereciam ano após ano. Ora, a lei, em forma de ordenanças, eram sombras das coisas futuras. Por que sombras? O que é uma sombra? É algo que aponta para o futuro. Então, a morte dos cordeiros era a lei de sacrifícios. Esta morte dos cordeiros, eles eram uma sombra que representava o verdadeiro cordeiro que viria a morrer na cruz por nós, que todos vocês conhecem, que é Jesus Cristo. Então, queridos, esta lei que foi cravada na cruz, esta lei em forma de ordenança, eu garanto para vocês pelos textos bíblicos que você pode acompanhar, que não se refere à lei dos 10 mandamentos ou à lei moral, porque a lei moral ela não estava em forma de ordenanças, porque as leis em forma de ordenanças ela estava escrito em livros, mas a lei moral ela estava escrito em tábuas de pedra e ela estava dentro da arca no lugar santíssimo onde estava o maná e também a vara de Arão. Muito bem, mas este não é o tema em si. Eu só gostaria de frisar para você que a lei em forma de ordenanças é a lei dos sacrifícios. E aqui diz, que estas leis não pode aperfeiçoar. Queridos, a morte de cordeiro poderia salvar? Poderia perdoar os pecados de fato? Não, não poderia. Eles apenas postergavam, ou era como fosse um cheque predatado. Se Jesus não tivesse vindo morrer por nós, todos esses rituais, eles não valeriam para nada. Mas vamos mais para um texto, Mateus 50 a 51. Mateus 27, perdão, versículos 50 a 51. Vamos lá. Abra sua Bíblia, acompanhe para que você possa entender. Mateus 27, né? Mateus 27, versículos 50 até o 51. Diz assim: Jesus, porém, lhes disse: Amigo, para que vieste? Nisto eles se aproximaram, agarraram Jesus e o prenderam. Então um dos que estava com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe uma das orelhas. Mas, versículo 51. Queridos, este texto aqui, eu vou pedir perdão para vocês, mas eu confundi aqui o texto de Mateus. Não é o texto de Mateus em si que nós teremos que ler. O texto que eu gostaria de ler com vocês está em Mateus 5,17, tá? Então eu peço perdão para vocês e venha em Mateus 5, versículo 17. Vamos lá, Mateus 5, versículo 17. Diz assim: Não penseis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. O 18 também podemos ler. Pois em verdade vos digo, antes que o céu e a terra passem, de modo nenhum passará uma só letra, um só traço da lei, até que tudo se cumpra. Bom, o que Jesus está dizendo aqui? Não pense que eu vim abolir a lei. Eu não vim abolir a lei. Eu vim ensinar a cumprir a lei. Então já podemos entender que Colossenses 2,14, aquela lei que foi cravada na cruz, não é a lei dos mandamentos de Deus, mas é a lei em forma de ordenanças que representava o sacrifício expiatório de Deus. E quando Jesus morreu na cruz, a palavra de Deus diz que o véu se rasgou de alto a baixo, né? Mostrando que, no santuário de Deus, mostrando que a partir desse momento, os sacrifícios de animais eram impróprios, ou seja, não tinha mais valor, e é essa lei que Deus cravou na cruz. Por isso que matar animais, matar cordeiros, sacrificar, oferecer penitências, já está abolido, porque hoje Jesus já morreu por nós. E este mandamento em forma de ordenanças era os sacrifícios de animais. É isso que Deus aboliu na cruz. O que Deus fala de seus mandamentos? Muito bem.
1 João 2, versículo 3, diz assim: E nisto conhecemos que amamos a Deus, quando guardamos os seus mandamentos. Você pode conferir, eu apenas vou recitar para vocês para ganharmos tempo. E nisso conhecemos que amamos a Deus quando guardamos, os seus mandamentos. O versículo 4 diz assim: Aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda os seus mandamentos, o tal é mentiroso e a verdade não está nele. Muito bem. Salmos 19, 7. O que Deus diz sobre a lei moral ou sobre a lei dos 10 mandamentos? Salmo 19, 7 diz assim: A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. E eu te pergunto, algo que é perfeito precisa ser mudado? Ou algo que é perfeito Jesus tinha que cravar na cruz, terminar? Lógico que não. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, e o testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. É isso que diz Salmos 19, 7. Salmos 119, 172 diz assim: Os meus lábios celebrarão a tua lei, pois todos, ou a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são verdades. Queridos, todos os mandamentos de Deus são verdades. Todos os mandamentos de Deus são verdades. Terceiro ponto. Vamos pedir para Paulo, porque quem escreveu Colossenses foi Paulo. Vamos pedir para Paulo o que Paulo fala sobre a lei. Se ele diz que esta lei foi encravado na cruz, o que Paulo diz? Romanos 3,31 diz o seguinte: Anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então o que Paulo fala? Eu anulo a lei pela fé? Não, eu não posso anular a lei de Deus. Eu posso somente confirmar. O que é confirmar? Cumprir, realizar, ou seja, guardar os mandamentos de Deus. Aí eu te pergunto, mas Paulo falou lá em Colossenses que a lei foi cravada na cruz. E aqui Paulo fala que a lei não pode ser anulada. Entenda. Aí você já começa a entender que ali ele se referia a uma lei em forma de ordenanças. E aqui ele se refere à lei dos 10 mandamentos de Deus. Porque do contrário, Paulo está se contradizendo. E você sabe que a Bíblia não se contradiz. O que mais Paulo disse sobre a lei? Em Romanos 7, versículo 12, diz assim: Pois a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Muito bem. Olha o que Paulo fala. A lei de Deus é santa, e o mandamento é santo, justo e bom. Muito bem, queridos. A lei de Deus é santa e o mandamento justo, santo e bom. Te pergunto, algo santo, algo justo, algo que é bom, precisa Jesus cravar na cruz e eliminar? É lógico que não. Se Paulo está falando que aqui é santo e lá em Colossenses ele está falando que essa lei precisa ser cravada e que essa lei não vale mais, é só você usar a consciência. É lógico que Paulo está falando lá em Colossenses de uma lei, a lei cerimonial. E é lógico que Paulo aqui está falando em Romanos 7,12 da lei moral, dos 10 mandamentos de Deus. Muito bem. Queridos, eu encerro a primeira parte aqui da lei de Deus, neste estudo. Eu irei fazer agora a segunda parte, que refere-se a Colossenses 2,16. E eu farei em outro vídeo, para que não fique muito longo. Então farei em duas partes. Agora, daqui um pouco eu irei gravar a segunda parte que fala sobre Colossenses 2,16 e sobre o sábado, que é sobre a continuação, sobre se a lei de Deus foi abolido ou não. A primeira parte espero que você já tenha entendido, que você tenha compreendido, e agora irei fazer a segunda parte em outro vídeo. Fique na paz.